imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. Muito boa tarde, amigo ouvinte. Boa tarde a todos acompanhando a programação dessa tarde hoje, né? Mais uma quinta-feira aí para você que está ligado, sintonizando conosco. 21 de fevereiro hoje. E nós convidamos aqui o prefeito Fernando Cabral mais uma vez a estar conosco nessa tarde hoje para falar um pouco sobre, claro, as obras, realizações, mas teve uma informação que foi veiculada também nas redes sociais, não sei em quais jornais, mas eu tomei conhecimento através de rede social, né, afirmando que a Prefeitura de Bom Despacho estaria entre várias cidades sendo intimadas pelo o Tribunal de Contas do Estado, lá, por questão de lei de responsabilidade fiscal. Então, por esse motivo, por essa matéria, a gente resolveu convidar o prefeito para falar não só sobre isso, mas também sobre vários outros assuntos de realizações e de obras da Prefeitura Municipal de Bom Despacho. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer, JB, estar aqui mais uma vez para conversar com você, com seus ouvintes e falar sobre as dificuldades e também os problemas resolvidos de Bom Despacho. Estou à sua disposição e à disposição dos seus ouvintes. Então, essa matéria que foi veiculada nas redes sociais aí, falando que várias prefeituras da região, em torno de 30, Bom Despacho estaria entre elas também, questão de desobediência à lei de responsabilidade fiscal, tem fundamento isso? Mais ou menos, JB. Essa notícia, como sempre acontece em rede social, geralmente ela é mal interpretada, até porque é um assunto complexo, é um assunto que não é fácil de entender. Tem muito pouca gente que conhece contabilidade pública, tem muito pouca gente que conhece lei de responsabilidade fiscal e acaba fazendo confusão, né? Todas as cidades do Centro-Oeste estão listadas e, na verdade, são praticamente 700 cidades em Minas, JB. Então, deixa eu explicar aqui o que aconteceu. Em 2018, o governo Fernando Pimentel, o ex-governador Fernando Pimentel, desviou 11 bilhões de reais dos municípios mineiros. Isso todo mundo sabe disso, está na imprensa todo dia, não é de hoje, né? Ele começou a desviar esse dinheiro ainda em 2017, no final de 2017, e foi agravando ao longo de 2018, de sorte que terminamos 2018 com 11 bilhões. De Bom Despacho, ele tirou 17 milhões de reais, JB. Esse é um dinheiro muito grande. Para você ter uma ideia, só da educação, ele desviou 7 milhões de reais da educação. 7 milhões de reais da educação significa praticamente 3 meses de pagamento de salário das professoras. Então, quando o Tribunal de Contas do Estado fez a apreciação anual, ele observou, isso não é nenhuma reprimenda, não é nenhum castigo, nem nada, ele registrou, ele notificou, ele avisou que os municípios, aqueles praticamente 700 municípios, não tinham arrecadado o previsto. Ou seja, nós tínhamos previsto lá 100 e tantos milhões para arrecadação do ano inteiro e ficou abaixo disso. Mas é obrigado a atingir essa meta? Não, não é obrigado a atingir a meta. A meta é no início do ano, assim como você, por exemplo, vamos dizer que você fala, se todo mundo sabe que você ganha muito bem, vamos dizer que você ganha 100 mil por mês, tá certo? Certo. Aí você fala, 12 meses eu vou ganhar 1.200.000, mais o 13º, 1.300.000 esse ano. E eu vou investir, vou construir minha casa, vou trocar de carro, vou não sei o quê. Aí você muda de emprego e o seu patrão novo diz para você, olha, você vai começar aqui, mas você vai começar com 90 mil por mês. Tá certo? Então você não atingiu sua meta. No início do ano você pensou que ia ganhar 1.300.000 e agora você está ganhando 900 mil, 1 milhão, tá certo? Foi simplesmente isso. Nós arrecadamos menos do que o previsto porque o governo de Minas, o ex-governador Fernando Pimentel, desviou dinheiro dos municípios, não só de Bom Despacho, que foi uma quantia grande, foram 17 milhões, mas também de todos os outros municípios mineiros. Com isso, JB, tem um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que fala, quando a receita cai, você tem que diminuir as despesas. Como qualquer pai de família faria, tá certo? Digamos que um pai de família tem 2 empregos, por exemplo, e perde um. Ele tem que reduzir a despesa. É verdade. Então foi só isso. O tribunal avisou que a receita havia caído, o que era, na verdade, nós é que dizemos isso para o tribunal, porque a cada 2 meses nós informamos lá como é que está a receita. E nós, automaticamente, ao longo de 2018, fomos diminuindo os gastos para compensar esse desvio de dinheiro do Fernando Pimentel. Então, por exemplo, o cidadão de Bom Despacho já viu que a cidade está suja, está muito suja, está com muito mato, está com buraco na rua, tá certo? Porque está faltando dinheiro para fazer capina, para fazer tapa-buraco.
E o motivo é porque nós tivemos que pegar dinheiro dessas áreas para pagar o salário dos professores e o salário dos servidores em geral. Então, ou seja, nós ajustamos de acordo, tá certo? Temos que cortar a despesa. Cortamos naquilo que faz um mal menor. Não cortamos nenhum centavo da saúde, não cortamos nenhum centavo da educação, mas cortamos na limpeza pública, cortamos em algumas rodovias que a gente ia melhorar, algumas estradas que a gente ia melhorar, algumas pontes que a gente ia construir, que são coisas que pode esperar. Mas a merenda dos alunos na escola não pode esperar, o salário das professoras não pode esperar, o salário do servidor não pode esperar. Então, fizemos esse equilíbrio, né? Deixamos de fazer determinadas coisas por culpa do ex-governador Fernando Pimentel, que deu calote em bom despacho. Essa é a explicação. Não tem nenhum crime, não tem nenhum descumprimento, ao contrário que está falando, não é um descumprimento da lei, tá certo? A arrecadação, nós não temos que cumprir a lei, não. Nós é que dizemos quanto que nós esperamos arrecadar, qual que é a nossa esperança, a nossa expectativa, e ao longo do ano nós vamos verificando. Se não arrecadar, se não corresponder, nós diminuímos as despesas. Mas a matéria, então, foi distorcida, porque está falando intimação, serão intimadas, né? Intimação é um aviso, né? Intimação é um aviso. Não tem problema usar essa palavra, não é uma palavra forte, mas não tem nenhum problema, não. Ela cabe normalmente. Aliás, ela veio até muito tarde, JB, porque desde janeiro do ano passado que nós estamos fazendo economia. Então, a medida não corresponde, a receita não corresponde, ou seja, o dinheiro que entra não corresponde àquilo que a gente esperava, diminui alguma coisa. Fevereiro, mesma coisa. Março. E assim, ao longo do ano, à medida que o dinheiro não entra, nós já vamos diminuindo a despesa. Quando chega em dezembro, nós chegamos, como o bônus parte chegou, com a conta fechadinha. A bônus parte não deve nada a ninguém, não deve um centavo de salário, não deve um centavo de fornecedor, não deve absolutamente nada a ninguém. Nós estamos rigorosamente em dia. Só isso já mostra que nós fizemos o dever de casa, fizemos o que tínhamos que fazer. E o tribunal, se ele tivesse que fazer esse alerta de forma útil, teria que ser lá para fevereiro ou março. Em dezembro, aliás, não foi nem em dezembro, foi em fevereiro. No início de fevereiro veio um aviso que em 2018 a arrecadação não é suficiente. Quer dizer, ele dormiu no ponto até, né? Mas isso aí não tem o menor problema, não significa nenhuma punição, é simplesmente uma responsabilidade do prefeito. Se a arrecadação cai, ou seja, se entra menos dinheiro, ele tem que cortar despesas. O que nós fizemos nas áreas menos problemáticas, não quer dizer que não seja problemático. Cidade suja é péssimo, cidade com mato é péssimo, cidade com buraco na rua é péssimo. Mas é menos problemático do que cortar na saúde, não cortamos no medicamento, não cortamos nas cirurgias, não cortamos no salário. Teve alguém que pediu falar na questão de cirurgia, não é cirurgia não, foi exame, um exame, diz que é difícil demais fazer exames e marcar cirurgia, mas hoje essa parte tem dificuldade, hein? Tem problema. Hein? JB, deixa eu te dizer, cirurgia chega a ser até injustiça, tá certo? Uma cirurgia hoje em bônus parte está demorando em torno de 30 dias, depende um pouco da cirurgia, às vezes 40 dias. Nós estamos hoje, dia de hoje, dia 21 de fevereiro, agora de manhã, nós estávamos com 143 pacientes na fila. Todos entrados, com algumas exceções que eu vou falar logo em seguida, todos que entraram na fila em janeiro ou dezembro. Então, ou seja, nós estamos rigorosamente em dia, nós somos a primeira cidade no Brasil que pode dizer isso com tranquilidade. E, a partir do mês que vem, teremos 0 na fila. Agora, nós temos alguns problemas que eu vou te explicar. Tem cirurgia que Bônus Parte não faz, Pará de Minas não faz, Divinópolis não faz, às vezes nem Belo Horizonte faz. Então, essas cirurgias não são muitas, são poucas. Essas cirurgias demoram mesmo, porque nós temos que achar um médico em condições de fazer a cirurgia e um local próprio, quer dizer, um centro de cirurgia que tenha condições de acolher aquele paciente. Então, isso realmente acontece em alguns casos raros, não são muito comuns. Tem também o caso do paciente que é marcado para fazer a cirurgia, e chega lá, ele não pode fazer a cirurgia. Então, ele perde um prazo. Por exemplo, é muito comum isso em diabético, JB. O diabético precisa fazer uma cirurgia, ele vai no médico, faz o que nós chamamos de exame pré-cirúrgico, e o médico diz, olha, você não está em condições de fazer a cirurgia. Você tem antes que fazer um tratamento. Às vezes emagrecer, às vezes controlar o açúcar, antes de poder fazer a cirurgia. Então, nós temos esses casos, podemos ter esses casos, tá certo? Mas, realmente, a cirurgia nossa está excelente, está encaminhando muito rápido e a solução chega, geralmente, em 30 dias, 40 dias, 50 dias.
Agora, com relação ao exame, só para encerrar, JB. Tem uma dona que falou do exame de cateterismo. Isso. Tentou e não estava cateterismo, nós estávamos com problema. A mesma dificuldade que eu estou te dizendo agora, não tinha quem fizesse. Nós conseguimos agora em Belo Horizonte, assinamos ontem o contrato, a secretária Neide foi lá ontem de manhã para assinar o contrato, e já estão marcados os primeiros, de agora até 4 de março, até 4 de abril, desculpa, nós vamos fazer todos os cateterismos. São, se não me engano, 65, JB. Então, era o problema, não tinha quem fizesse. Fizemos, já contratamos, está assinado, todos os pacientes estão agendados. Se essa senhora ainda não foi avisada, porque foi assinado o contrato ontem, feita a agenda ontem, pode não ter dado tempo ainda dela ter sido avisada. Mas ela será hoje, amanhã, no máximo segunda-feira, da data que ela fará a cirurgia. Com certeza. Então, 2 horas e mais 14 minutos, estamos ao vivo com o prefeito, Fernando Cabral. Tem perguntas, já várias perguntas aqui de ouvintes. Vamos aqui ao Marcos Couto, do Jardim América. Ele pergunta aqui, prefeito, qual é a economia que a prefeitura tem em terceirizar o serviço das serviçais para sobrecarregar o corpo pedagógico das escolas e creches da cidade? Isso não vai prejudicar o aprendizado dos alunos? Não era mais fácil cortar cargos comissionados? Isso é um absurdo para a educação de nossa cidade, afirma ele aqui, né? Olha, infelizmente, como é que chama aí a pessoa? O Marcos Couto, Jardim América. Marcos Couto. Seu Marcos Couto, Jardim América. Infelizmente, o que você está dizendo não faz o menor sentido. É uma coisa assim, sem pé nem cabeça, sabe? Deixa eu explicar para você. Os alunos não são atendidos por pessoal de limpeza. Pessoal de limpeza é o pessoal que varre, que lava, que passa, que enxuga, pode ser área interna da escola, pode ser área externa, pode ser lavar parede, lavar vidro. Eles não trabalham com criança. Isso é um equívoco. Você está completamente errado. O que você está dizendo é um absurdo. Quem cuida de criança são professores e monitores. Nesse particular, não houve nenhuma modificação, portanto, não vai haver nenhum prejuízo para as crianças. O que você está dizendo, repito, é um absurdo, é um descalabro, é uma coisa assim, mostra que você não tem a menor noção do que está acontecendo, do que você está falando. O pessoal de limpeza, vou repetir aqui, é um pessoal que varre, limpa, esfrega, encera, cuida da higienização dos prédios escolares e dos pátios escolares. Eles não têm obrigação, não têm missão e, na maioria das vezes, nem devem cuidar de crianças. Não é papel deles. Não é função deles. Não é função deles, de forma alguma, tá certo? Então, muito ao contrário do que você está dizendo aí, divulgando e falando, ontem nós demos posse a 61 novos professores, concursados, preparados, fizeram curso conosco, uma turma muito boa, e tomaram posse ontem, e hoje já estão nas salas de aula cuidando dos nossos alunos. Portanto, fica a resposta muito clara para você e outras pessoas que não sabem do que estão falando. Quem cuida de aluno, quem cuida de criança, são professores, são monitores, não é o pessoal de limpeza. Agora vamos ao pessoal de limpeza, JB. É outra informação, assim, é uma desinformação. Esse tal de WhatsApp é um lugar que todo mundo que não sabe nada fala e arranja gente para seguir, né? Uma assembleia, né? Pessoal de limpeza foi terceirizado, como é uma recomendação geral no Brasil, como tem sido feito, já foi feito, tem órgãos em Brasília que já fizeram isso há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos. É um resultado espetacular, muito bom, diminui sensivelmente os custos e melhora muito a qualidade. E além disso, além de diminuir os custos, além de melhorar a qualidade, traz uma grande vantagem para o trabalhador, JB. Porque o trabalhador, como nós tínhamos na prefeitura, tivemos até o ano passado, ele é um contratado temporário. Então ele é um sofredor. Por quê, JB? Todo dezembro ele é mandado embora e todo final de ano ele tem que submeter um processo de seleção, né? E de novo, fevereiro, vem e assina um contrato temporário de novo. Ele não tem carteira assinada, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a fundo de garantia, então é um trabalhador prejudicado. O trabalhador que vai agora prestar serviço de limpeza mediante uma empresa, ele vai ter todos os direitos assegurados, porque está no contrato. A empresa é obrigada a nos mostrar a carteira dele assinada, é obrigada a nos mostrar que ele recebeu o salário, é obrigada a nos mostrar que depositou o fundo de garantia dele, é obrigada a nos mostrar que pagou a insalubridade dele, ou seja,
o trabalhador que antes fazia o trabalho de limpeza nas escolas vai levar uma grande vantagem, vai ter a carteira assinada, todos os direitos trabalhistas reconhecidos. Então, pessoas como o Marcos Couto não sabem o que estão falando e vão, assim, cuspindo bobagem por aí. Venha se informar, leia o processo licitatório e, se quiser, peça na prefeitura as informações de que se trata, peça a função da limpeza, peça a função do professor, a função do monitor, e você vai ver que, na verdade, nós estamos melhorando muitas escolas. E a economia, Marcos, aprenda isso, todo o dinheiro economizado na educação volta na própria educação. Eu não posso tirar dinheiro da educação. A lei me obriga a gastar pelo menos 25% do orçamento na educação. Então, se eu economizo, por exemplo, na limpeza, significa que eu vou poder gastar mais com o aluno, vou poder colocar uma merenda melhor para ele, vou poder dar mais uniforme para ele, vou poder dar mais material escolar para ele, e quem sabe um dia, melhorando um pouco mais, até aumentar o salário da professora. Então, você, por favor, Marcos, se informe, não fala bobagem, não passa um ridículo desse, não leve um puxão de orelha como esse que eu estou te dando agora, por você falar tanta besteira. E ele tem uma outra pergunta que eu esqueci, que ele colocou junto. Vamos lá, ué. E as bolsas de estudos da antiga faculdade prometidas em campanha eleitoral, elas ainda sairão? Não, Marcos, essas bolsas não sairão por enquanto, por um motivo muito claro. Você acabou de me ouvir dizer há pouco tempo atrás que o governo de Minas nos deu um golpe de 17 milhões de reais. Você acabou de me ouvir dizendo que o Tribunal de Contas puxou a nossa orelha de forma até indevida, eu entendo que de forma indevida, porque a culpa é do ex-governador Fernando Pimentel, porque a nossa arrecadação caiu. Agora, o que a lei diz quando a arrecadação cai? Que eu não só não posso criar despesas novas, como eu tenho que reduzir as despesas existentes até me adaptar à arrecadação. Isso se chama, Marcos, responsabilidade fiscal. É isso que diz a lei de responsabilidade fiscal. Se você ler a responsabilidade fiscal, você vai ver que, numa circunstância como essa, nem eu, nem nenhum prefeito pode criar despesas novas. Nós só podemos criar despesa nova, permanente, quando nós podemos garantir que nos próximos 3 anos nós temos dinheiro para pagar. Agora, você imagina que eu vou criar uma despesa numa época que eu estou sendo obrigado a reduzir despesa, Marcos, não estou conseguindo fazer a limpeza de rua adequadamente, porque a arrecadação caiu, como eu disse aqui, só do salário dos professores, 7 milhões de reais, eu acho que agora ele foi sábio, ele perguntou, e eu estou esclarecendo, estou respondendo. É muito melhor perguntar, se esclarecer antes, do que falar bobagem, como ele falou na vez anterior aí. O Alan Machado, são 2 horas e 23 minutos, o Alan Machado participa também, lá do bairro Esplanada. Alan, boa tarde. Ele diz aqui que a limpeza das ruas da cidade estão precárias, as ruas são muito sujas, cheias de mato, inclusive em frente ao campo de futebol do bairro Esplanada. Tem outra, falei as duas dele aqui já. Uhum. As ruas também estão cheias de buracos, o asfalto que a prefeitura utiliza se desfaz rapidamente, os buracos voltam tudo novamente. Por que a prefeitura não troca a qualidade do asfalto utilizado? Também a questão, a mesma resposta. Como é que é o nome dele? É o Alan Machado, bairro Esplanada. O Alan, você tem razão, eu já falei aqui que nossa cidade está muito suja e nós não estamos conseguindo fazer o tapa-buraco com a velocidade necessária. Numa época, um ano que choveu muito, teve chuva muito forte, quebrou muito. Deixa eu te dizer, no que diz respeito à Capina, nós estamos já num processo de contratação, acredito aí que mais um mês, alguma coisa assim, nós vamos conseguir colocar isso em dia aí muito rapidamente. Conseguimos já separar o dinheiro para isso e vamos fazer, apesar dessa enorme dificuldade que eu listei aqui antes. O tapa-buraco, o asfalto que nós usamos é de primeiríssima qualidade, nós não admitimos asfalto de qualidade inferior. É um asfalto atestado, tem um engenheiro especializado nisso, é testado em laboratório, então ele é de primeira qualidade. Agora, nós temos 2 problemas que todo mundo conhece. O primeiro é que nós temos muitas ruas, aí inclusive no Esplanada, que é um asfalto antigo, um asfalto velho, e é uma porcaria, é muito mal feito. Inclusive, é um dos motivos de ter tanto mato, porque ele trinca muito, não tem sarjeta, né? Então, nesse asfalto ruim, é igual o povo antigo falava, né? Não adianta fazer renda em roupa velha. Infelizmente, o asfalto acontece a mesma coisa. Quando ele é muito ruim, quando ele não tem base, quando o original não é bem feito, o tapa-buraco não dá bons resultados também. Então, esse é um problema que nós temos em muitos locais de bom despacho. É o famoso asfalto Sonrisal, que a gente remenda todo ano, e todo ano o buraco volta. Esse é um dos motivos desse problema que nós temos, né, de tapa-buraco, e não resolve. O outro problema
é como aconteceu esse ano, algumas chuvas muito fortes, como essa aí que derrubou o abrigo do asilo dos idosos, né? E tudo. Essa chuva, a gente não pode aplicar o asfalto logo em seguida, porque está muito molhado. Tem que esperar vários dias. Só que se continuar chovendo um dia após outro, após outro, após outro, o buraco vai aumentando. Fica mais também difícil de cuidar. Mas posso lhe garantir que nós não paramos quando estava o buraco, nós estamos fazendo, eles estão um pouco menos acelerados, porque o dinheiro é curto, então nós esperamos entrar, cada semana entra um pouquinho de dinheiro, cada semana a gente faz um pouco de tapa-buraco. E a capina nós vamos fazer em breve, tenha certeza disso. E essa luta contra o Estado continua na Justiça para tentar... O JB continua, nós temos uma ação no STF, porque o crime que o governador cometeu, no meu entendimento, é muito grave, e a pena dele é intervenção, mas infelizmente o governador já foi para casa e deixou a dívida aí, né? Mas nós temos uma ação no STF, nós temos uma ação aqui em Bom Esparto, na Justiça em Bom Esparto, está correndo aqui a ação, pedindo que a Justiça retire o dinheiro, o nosso dinheiro, diretamente da conta do Estado e passe para nós, porque esse dinheiro é de Bom Esparto. Ele não é um favor do governador, ele não é um convênio, ele é dinheiro que desde a sua origem pertence ao município. Vou te dar um exemplo, JB. Você paga o IPVA do seu carro. O que a lei manda? O dia que você paga o IPVA, vamos dizer que você pagou lá R$1.000 de IPVA. Nesse mesmo dia, R$500 vai para o Estado, R$500 vai para o município. Essa é a lei, tá certo? Sempre foi cumprida até 2017. Em 2017, o governador Fernando Pimentel começou a desviar esse dinheiro. Ele não deixava vir para o município. Primeiro ia para o caixa dele e depois ele repassava. Só que ele repassava uma semana depois, 15 dias depois, e nem sempre no valor todo. Passava metade, passava 30%, tá certo? Então essa é a causa maior dos problemas. Mas nós estamos com ação na Justiça, também fizemos uma representação no Ministério Público e vamos agora aguardar a decisão do STF, a decisão da Justiça, o trabalho do Ministério Público, que é sempre muito célere em punir os prefeitos, procurar culpar os prefeitos, mas andou muito devagar no que diz respeito ao governador. Eu estive pessoalmente na Procuradoria, lá em Belo Horizonte, e falei isso para o procurador. Um promotor não leva 10 minutos para correr atrás do prefeito e botar a culpa nele. Mas o governador de Minas, o ex-governador de Minas, ficou 1 ano e meio cometendo uma inconstitucionalidade gravíssima e o Ministério Público não tomou nenhuma medida contra ele. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que já foi inúmeras vezes avisado desse problema, já fizemos reuniões com o presidente do tribunal e não tomou nenhuma medida contra o governador. Mas quando a receita cai no município, ele publica o nome de todos os prefeitos e todos os municípios no jornal, expõe na imprensa. E, aliás, JB, no dia seguinte que essa matéria do Tribunal de Contas foi publicado, o próprio presidente do tribunal foi ao jornal, deu entrevista dizendo que a culpa não era dos prefeitos, que a culpa era de outra pessoa. Não falou que era do governador, mas que falou que a culpa era de outra pessoa, não era dos prefeitos. Certo. Então, você veja, para o prefeito é culpado de tudo. E o governador, que é o grande causador desse gigantesco mal provocado em Minas Gerais, ninguém fala nada. Foi inocentado. 2h29, Raquel Santos, do bairro Santa Marta, também participa com a gente. Boa tarde, você, Raquel. Ela pergunta que a meta da prefeitura era asfaltar todas as ruas da cidade até o fim do mandato, mas muitas ruas ainda estão sem asfaltar e com enorme buraco, inclusive Santa Marta, o prefeito, asfalto a mesma coisa, o prefeito vai conseguir cumprir o prometido até o final? Olha, nós vamos trabalhar para isso, vamos continuar trabalhando para isso, nós continuamos asfaltando, viu? Como é que chama? Raquel Santos. Raquel Santos. Raquel, nós continuamos trabalhando a despeito de todas as dificuldades, nós estamos asfaltando rua sim. Se você for agora, por exemplo, lá no Babilônia, nós estamos asfaltando algumas ruas e já tem algumas outras ruas programadas para asfaltamento em breve. Então, nós não paralisamos, nós diminuímos muito pelos motivos já expostos aqui. A receita caiu muito, mas nós temos algumas emendas parlamentares. Aliás, muitas delas também nós perdemos, porque o governo federal não repassou e o governo estadual não repassou, mas mesmo assim nós estamos avançando. Nossa expectativa é, sim, diante do final do governo, asfaltar a cidade inteira. Estamos trabalhando para isso, acreditamos que vamos conseguir, mas tem que ficar claro que nós estamos enfrentando época muito, muito difícil, em que o governo federal deixou de repassar dinheiro para nós, o governo de Minas começou a roubar dinheiro nosso, então realmente fica complicado. Também o José Antônio, do bairro do Rosário. Boa tarde, José Antônio. Ele fala que os moradores da rua Anicério de Mendonça, no bairro do Rosário, estão há muitos anos sofrendo com
acúmulo de água da chuva, a rua fica completamente alagada e invadindo as casas. Já foram feitas várias reclamações e até hoje não apareceu nenhuma solução. Conhece essa rua lá, Anicete de Mendonça? Conheço a rua, é um problema realmente que precisa ser solucionado. Tem várias ruas em grandes partes dessa forma, JB. Infelizmente, é aquilo que eu digo aqui, né? Não é jogar culpa no passado, mas é dizer com clareza. Quando você faz uma rua gambiarrada, você calça uma rua ou asfalta uma rua sem fazer antes a drenagem, depois fica muito difícil. Porque você tem que chegar lá, tem que quebrar aquela rua toda, tem que quebrar o asfalto, tem que tirar o calçamento às vezes. As ruas têm que ser drenadas quando elas são feitas, quando elas são liberadas. Antes de qualquer melhoria, faz-se a drenagem. Depois é muito difícil porque é muito caro. E nós temos tanto problema desse na cidade que nós não conseguimos resolver todas. Já resolvemos um monte, mas ainda tem muito para resolver. São problemas que acontecem no bairro de Fátima, nós temos bastante. Tem ali no Belvedere, tem bastante. No Rosário tem esse problema. Então, é um problema difícil, nós reconhecemos e procuramos solucionar na medida do possível. Muito bem, 14 horas e 31 minutos, participação também do Francisco Lima. Boa tarde, Francisco, lá no bairro São José. Ele pergunta sobre a questão da coleta seletiva. A Prefeitura pretende levar a coleta seletiva para outros bairros? Como está a situação na cidade da coleta? Ô Francisco, você me deixou tão feliz com essa pergunta. É uma pergunta crucial e eu estava com medo do JB não me perguntar isso. Esse assunto é muito, muito relevante. Na verdade, a coleta seletiva, ela está sendo feita na cidade inteira. Ela já tem muito tempo que ela está sendo feita na cidade inteira. Infelizmente, o problema é que não tem nem 5% dos cidadãos colaborando. E a colaboração é muito simples. A colaboração é, primeiro, separar o lixo em seco e molhado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, colocar o lixo molhado para fora para a coleta, segunda, quarta e sexta, ali 15 minutos, no máximo meia hora antes do caminhão passar, na frente da sua própria casa, não coloque em lixeira, não coloque na porta do vizinho, não coloque em lote vago, não coloque na esquina. Coloque na sua porta, aproximadamente 1,5 m de altura. E o lixo seco, terças e quintas, da mesma forma. Nós temos hoje um caminhão da cooperativa percorrendo a cidade todo santo dia, recolhendo lixo reciclável. Ela não coleta lixo molhado, ela só coleta o reciclável. O molhado é para o caminhão compactador. Então, a coleta seletiva está em pleno andamento. E vou agora dar uma notícia aqui, JB, em primeiríssima mão na Rádio Difusora. A Prefeitura adquiriu 2 caminhões novinhos especializados em coleta seletiva. Nós estamos aguardando só a faixa para identificar esses caminhões. Eles já estão emplacados, pintados, com gaiola, estão prontinhos para ser usados, faltando só a faixa para a gente liberar, nós somos obrigados a identificar como coleta seletiva. E então a cooperativa vai ter 3 caminhões especializados em coleta seletiva. Mas infelizmente, JB, se o cidadão não colaborar, se o cidadão não fizer a sua parte, separar o lixo em seco e molhado e obedecer os horários e dias, segunda, quarta e sexta, lixo úmido, terça e quinta, lixo molhado, os cooperados vão continuar tendo problema, porque sem a colaboração de cada cidadão, não é possível fazer a coleta seletiva funcionar como deve. Muito bem, 2 horas e 34 minutos, estamos aqui com o prefeito Fernando Cabral, ao vivo, o Matheus Gonçalves, da Vila Aurora, sobre o carnaval. Novamente, a prefeitura não realiza o carnaval. A pequena cidade de Martinho Campos tem o tradicional evento da baratona no domingo. Por que o Bom Despacho não consegue fazer nada, nem um trio elétrico na rua para a população? Ô Matheus, deixa eu te dizer, com toda clareza, com toda sinceridade, com toda pureza de coração, você acha, pensa aqui comigo, num tempo difícil como nós estamos passando, não tem dinheiro para capinar a rua, não tem dinheiro para tapar buraco, nós vamos gastar uma fortuna em 3 dias de carnaval? Eu acho que isso aí não é sério, essa pergunta sua não é séria. Nem em tempos bons, eu acho que a prefeitura tem que gastar dinheiro com carnaval. Carnaval está cheio de loja aí, está cheio de bar, está cheio de boate, está cheio de locais onde você pode praticar o carnaval da forma que você quiser. Agora, carnaval é uma festa da qual muita gente não participa, muita gente não gosta, é muita gente mesmo. Né? Nós sabemos aí que pelo menos a metade da população de Bom Despacho detesta carnaval. Nós vamos gastar dinheiro público, dinheiro da prefeitura, para fazer festa numa época difícil dessa. Nós fazemos carnaval aqui, como sempre fizemos, com
participação das empresas. Elas bancam o carnaval e elas ganham dinheiro vendendo bebida, que todo mundo sabe que no carnaval todo mundo bebe muito, enche a cara. Então, vendendo cerveja, vendendo vodka, etc., elas ganham dinheiro. Esse ano, nem as empresas quiseram fazer isso. Tá? Eu sei que vai ter vários bailes de carnaval na cidade, vai ter bloco na rua, vai ter bar fechando rua para fazer o carnaval, né? Agora, dinheiro da prefeitura, eu ficaria com vergonha se eu botasse, numa época dessa, 1 centavo numa festa de carnaval. Então, você vai me desculpar, mas eu acho que é falta de responsabilidade até esperar que a prefeitura gaste dinheiro com carnaval numa época dessa. Vamos gastar com educação, vamos gastar com saúde e o que sobrar, vamos gastar em melhorar a infraestrutura da cidade, vamos fazer tapa-buraco, vamos capinar a rua. É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos fazer festa de carnaval, não. Devemos melhorar a cidade. Muito bem, são 2h36, tem uma participação aqui, a pessoa está falando, eu vou ver se eu consigo saber o nome dela aqui. Boa tarde, eu não quero me identificar, então não tem nome. Concordo com muitas perguntas que estão sendo feitas, com as cobranças e tudo mais, mas também, sem querer defender nenhum lado, acho que o cidadão também pode ajudar a reduzir gastos, mantendo sua porta limpa, colocando o lixo no lugar certo, tentar separar o lixo reciclável, porque assim nós vamos ajudar a reduzir gastos e também deixamos de prejudicar os vizinhos com sujeira nas ruas. Estão defendendo. De perfeito acordo, lembro até, JB, a pessoa lamentavelmente não quis se identificar, mas é uma cidadã, né? Ou cidadão, né? Não sei se é um cidadão ou cidadão, que tem consciência. Realmente, se cada um fizer a sua parte, como acontece em todas as cidades limpas do mundo, no Japão, em Portugal, Espanha, são as cidades mais limpas que tem por aí, o primeiro responsável pela limpeza é o cidadão. Ele se considera responsável, ele toma conta da cidade. Então, por exemplo, numa cidade no Japão, você não vai ver um palito de fósforo na rua porque o cidadão não joga. E se ele encontrar por acidente algum que caiu, ele cata e joga na lixeira. Ele não coloca... O Japão, a maioria das cidades, separa o lixo em 11 tipos diferentes, JB. 11 tipos, não é como nós que estamos tentando seco e molhado e não estamos conseguindo, tá certo? Lá separa o vidro, separa o metal, separa o papelão, né? O cidadão faz isso religiosamente. A cidade é limpíssima. Aqui, você pode ver, o cidadão joga lixo nas estradas, todas as estradas de Bom Esparto estão com lixo, nós gastamos muito dinheiro limpando esse lixo e ele continua aparecendo. Há pouco tempo, um fazendeiro teve a cara de pau de jogar uma vaca naquela lixeira ali perto do Caíque, perto do Ney, uma vaca na lixeira, quer dizer, ele trouxe a vaca lá da fazenda e jogou na lixeira, cachorro morto, geladeira velha, sofá velho, a pessoa usa e joga na rua. Então isso aí, a prefeitura gasta muito dinheiro e não consegue vencer. É um trabalho que não termina nunca, porque o cidadão, a maioria, existe aqueles que colaboram, a maioria não colabora. Ontem eu encontrei com uma cidadã que tem essa mesma atitude aí. Ela falou, na minha rua eu não reclamo, eu dia sim, dia não, vou lá fora, varro minha rua, colho as folhas e fico muito feliz em poder fazer a minha parte. Então, se cada um fizer essa colaboração, não precisa varrer não, mas só de não sujar a rua, chupa um picolé, joga na rua, chupa uma bala, joga na rua, um cigarro, joga na rua. Aí, realmente, nós gastamos muito dinheiro, é dinheiro do próprio cidadão, né, JB? O dinheiro não é meu, é do próprio cidadão. Então, é dinheiro que a gente podia gastar em outra coisa mais útil, nós gastamos limpando. Questão educacional mesmo. Exatamente, educação, né? Vem do berço. Muito bem, 2h39, a Francélia pergunta, boa tarde, Francélia, pergunta qual o critério utilizado pela Prefeitura para emissão dos passes livres através da lei municipal, já que alguns deficientes conseguem emitir o passe livre e outros com o mesmo grau de deficiência não conseguem, por que a lei federal de deficientes não vale para bom despacho? Pergunta, né? Não, a lei federal de deficientes vale para bom despacho e a lei de bom despacho de deficientes é até mais benigna do que a lei federal. O procedimento é muito simples, tem que procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social e o caso vai ser analisado por um assistente social, isso não passa pelo prefeito, o prefeito não tem nem conhecimento quem tem passe, quem não tem passe, né? É uma decisão estritamente técnica, o assistente social faz a avaliação, se for necessário, dependendo do caso, pode ser levado a um médico para fazer perícia, e se a pessoa atender os critérios da lei, receberá o passe definitivamente, sem nenhum problema, tá certo?
Agora, tem que passar por esses critérios da assistência social e, se for o caso, do médico. Bem, 2 horas e 40 minutos. Não podemos deixar... Tem mais gente aqui, deixa eu passar. As outras perguntas da Francélia, até eu já estava colocando em pauta aqui, elas em pauta, a gente já pode perguntar de uma vez, então, a questão da fábrica de laticínios Piracanjuba, né, que foi veiculado no jornal, então, é da Bahia, né, que vem essa fábrica? De Goiás. De Goiás. Não, a gente não tem como saber se vem ou não, né, JB? O que nós podemos garantir é que nós estamos trabalhando muito nisso aí, Conselho de Desenvolvimento Econômico, tem vários empresários ligados à Cibon nos ajudando, o vice-prefeito Bertolino está fazendo um trabalho muito bom aí frente ao Conselho de Desenvolvimento Econômico da nossa região, e já fomos, né, representados lá em Goiás com o proprietário da fábrica. Enfim, nós estamos fazendo todo o possível e imaginável ao nosso alcance para que o proprietário decida trazer essa fábrica para cá, porque vai ser uma grande conquista para Bom Despacho e para a região. Mas nós não somos a única cidade em disputa, então nós não temos certeza se virá. Mas nós vamos torcer para que venha e vamos trabalhar, continuar trabalhando, como temos trabalhado já há mais de 6 meses, para que isso aconteça, porque vai ser uma grande conquista para Bom Despacho. 2h42, as duas obras também que ela pergunta, obras do corredor empresarial, né? Obras na ponte de ferro entre Bom Despacho e Leandro Ferreira, próximo ao povoado de Moinhos. Certo. Também. Bom, com relação ao corredor, nós tivemos que paralisar pelos motivos já expostos aqui, né? Falta de dinheiro, tivemos que atender a outras prioridades. O próximo passo nele é construir uma ponte, não é uma ponte muito barata, mas nós achamos que, com todas as dificuldades, provavelmente nós vamos conseguir fazer esse ano ainda, e aí, fazendo essa ponte, nós soltamos o corredor empresarial. Provavelmente, ainda esse ano, pelo menos em terra, quer dizer, não talvez asfaltado, mas pelo menos em terra, eu ainda acredito que poderemos fazer esse ano, se as coisas não piorarem. Agora, com relação à ponte de ferro, lá perto dos Moinhos, ligando com o Leandro Ferreira, a antiga ponte da Rede Mineira de Viação, da Rede Paracatu, essa aí nós já combinamos com o prefeito Helder de Leandro Ferreira. A ponte, eu já autorizei fazer a ponte, nós já temos orçamento para fazer, estamos tratando dos detalhes finais para executar, em combinação, município de Bom Despacho, município de Leandro Ferreira, nós vamos fazer junto um trabalho solidário das duas prefeituras, dos dois prefeitos, para a gente entregar essa população em breve. Muito bem, 2h43. Também a Maria, boa tarde Maria, lá do bairro Dona Branca. É sobre a questão de lixo e mato também. Por que o bairro Dona Branca está esquecido? Muito lixo e muito mato. E ela pergunta também se a prefeitura vai conceder reajuste salarial aos servidores em março. Olha, com relação ao mato, é aquilo que eu já expliquei. A prefeitura realmente está devagar na capina. Ela não paralisou, viu? Quero deixar isso bem claro, mas diminuiu bastante a quantidade de gente que está fazendo. E isso está tornando a cidade bem feia, cheia de mato. E nós estamos procurando atender isso o mais rapidamente possível. Com relação ao lixo, o principal problema do lixo é o cidadão. Vamos deixar isso bem claro, gente. A prefeitura acaba de coletar o lixo, vocês podem observar em qualquer lugar da cidade. Acaba de coletar o lixo, meia hora depois o lixo já está lá na rua. Isso não pode, a prefeitura não tem condições de mandar um carro, um caminhão, a cada meia hora catar lixo. Isso não existe. Bom Despacho é uma das poucas cidades no mundo que coleta lixo 6 dias por semana, em algumas regiões 2 vezes por dia. Num país civilizado, a coleta de lixo é 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana. Não existe nenhum país civilizado que colete lixo todo dia. Então, o problema, nós temos que ser claros nisso, é só você abrir sua janela e verificar. É o cidadão que é indisciplinado. Ele coloca o lixo na esquina, ele coloca o lixo fora de hora, ele coloca o lixo, por exemplo, sábado à noite, domingo de manhã, sabendo que não tem coleta dia domingo, que é dia de descanso do trabalhador, do gari, do motorista. Então, nós precisamos muito da colaboração do cidadão. Sem essa colaboração, a cidade não vai ficar limpa, não importa quem seja o prefeito e não importa quanto dinheiro se gaste. Então, aí no Rosário 2, eu peço a colaboração, como em todos os bairros de Bom Despacho, vamos obedecer o horário. Se faltar o caminhão, a culpa é minha. Agora, se tiver lixo lá porque alguém jogou depois que a hora do caminhão passou, a culpa é do cidadão. Tinha uma outra pergunta? Sim, o salário. Aumento de servidores, né? Olha, os aumentos de servidores vai sair sim. Eu não tenho como precisar a data, não posso dar a data, nós estamos estudando e também aguardando o governo de Minas parar de desviar dinheiro, porque o Fernando Pimentel desviou o nosso dinheiro durante 1 ano e meio. Agora, o governador
Romeu Zema ainda não normalizou, ele continua desviando dinheiro, cerca de 50% do dinheiro do município, de janeiro e fevereiro, ele desviou como o Fernando Pimentel desviava, ele vem prometendo que vai colocar isso em dia, nós estamos trabalhando com ele, com a nossa Associação Mineira de Municípios, estamos acreditando nele, nós acreditamos que ele realmente vai fazer diferente, acreditamos que ele vai recuperar o Estado, mas até o momento nós estamos sem dinheiro, porque o Estado está segurando o nosso dinheiro. Então, nessas condições, eu não posso, até a lei me proíbe, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal me proíbe falar em aumento numa situação dessa. Mas tão logo o governador Romeu Zema normalize a transferência de dinheiro para o município, que é dinheiro do município, nós vamos cuidar disso sim. E o trabalhador, o servidor, não vai ficar no prejuízo. Qualquer que seja a data que saia, vai sair retroativo a janeiro. Então, pode ficar tranquilo que é uma questão técnica legal, mas nós vamos resolver e vamos pagar retroativo. Também estava no WhatsApp lá a questão falando da UBS, do Distrito do Engenho, falou que era a unidade foi orçada em 450 mil, já foram gastos 800 mil, tem fundamento isso também? Ô JB, o valor que já foi gasto eu não sei te dizer de pronto, né? Nós temos muitas obras em andamento aí, eu não sei todos os valores de todas as obras ao mesmo tempo, mas certamente posso te garantir que não era 400 mil, porque não se faz uma UBS com 400 mil, isso não existe, né? Só se a pessoa aí está sonhando, né? Porque se isso fosse possível... 450 mil? Se fosse possível, eles confundem duas coisas, JB. Às vezes sai uma emenda de 450 mil, a emenda de 450 mil, ou seja, nós conseguimos com o governo federal, às vezes com o governo estadual, 450 mil, mas o custo de uma UBS, há muito tempo, era 750 mil. Então, ou seja, a gente recebe 450 mil e completa a diferença. Ou, às vezes, junta duas emendas. Não, é só fazer as contas. De uma área de UBS dessa, é um lote grande, é uma área de 500 metros quadrados, 600 metros quadrados, 720 metros quadrados, é só ver o custo da construção civil. Não existe isso aí. A pessoa que falou isso, ele não tem a menor noção do que está falando. Se ele conseguir construir uma UBS por esse preço aí, JB, eu construo 10 com ele, contrato ele para construir 10. Isso aí parece brincadeira, né? O cara não sabe o que está falando. São 2 horas e 48 minutos. O reservatório lá do Capivari, a Paz, como é que é? Está saindo, começou, vai começar essa obra? JB, esse reservatório, o Daniel tem botado fé aí, que vai sair, etc. Eu hoje não vejo motivo para acreditar nisso ainda não, sabe? Só vou acreditar o dia que eu ver as máquinas lá trabalhando. Eu acho, já falei aqui mais de uma vez, que eu acho que o Bom Despacho precisava se livrar da Copasa. A Copasa não é uma empresa que tem condições de atender bem nossa cidade. Eu mandei um projeto de lei para a Câmara o ano atrasado, para a Câmara me autorizar a trocar a Copasa por uma empresa com maior capacidade operacional. Infelizmente, até hoje, os vereadores não votaram esse projeto de lei. Eu estou de mãos amarradas, não tive como fazer a substituição da Copasa, por falta de apoio dos vereadores. E nós continuamos com todas as dificuldades da Copasa, né? Até, por exemplo, muito tapa-buraco que tem aí é por culpa da Copasa. Você pode ver que onde ela abre um buraco, ela não fecha. Se você sair hoje na rua, ali na Avenida dos Piquis, por exemplo, Copasa foi lá, abriu um buraco, vai lá, você está lá o buraco. Como ela não tapa, né, esse buraco vai expandindo. Lá no Larguinho, em frente ali onde era o antigo Fidelis, né, tem lá um afundado lá, né? Porque fazem não só com a terra direita, jogam asfalto em cima. Então, a Copasa é uma empresa que tem dado muito problema para nós. Na reconstituição de asfalto, né, no tratamento de esgoto, nós temos tido problema aí. Nós já aplicamos aí, eu acredito que nessa altura, uns 400 mil reais de multa na Copasa por não tratar o esgoto corretamente. Mas, infelizmente, JB, eu não posso avançar mais nisso aí sem que os vereadores me autorizem. Eu não tenho como fazer. Então, nós estamos amarrados. E esse reservatório, até o momento, né, eu já vi até uma planta dele, a Copasa teve a gentileza de me mandar uma planta dele, como é que ele seria, como é que ele ficaria, mas, infelizmente, eu ainda não tenho condições nem de acreditar que ele será feito, porque não vi dinheiro circulando para isso, não vi licitação para isso, não vi nenhuma medida prática que indique resultados. E ela continuou cobrando a taxa, dizem que é muito elevada a taxa. A taxa que ela cobra, né, de esgoto, né, nas Olha, contas. a taxa que ela cobra de água e de esgoto é a taxa padronizada em Minas Gerais. Isso aí já tem muitos anos que é assim, é a mesma taxa padronizada. Eu também não concordo com isso, já avisei a Copasa, quem tem que estabelecer essa taxa é o município de Bom Despacho, né? Mas o fato é que hoje a Copasa cobra aquilo que é padrão no estado de Minas Gerais. Ok. Falando 10 para as 3, algo mais, prefeito, para complementar? Alguma coisa que ficou ainda faltando? Ô, JB, nós estamos com essas dificuldades aí na área de limpeza e de tapa-buraco, né? Mas, em compensação,
nós estamos avançando muito em diversas áreas. A cirurgia que eu já mencionei aqui, né, as cirurgias, inclusive, JB, estão na internet. Todo cidadão pode verificar lá o tamanho da fila e como é que ela anda. Quantos estão esperando, quantos nós já fizemos, quantos por cento e qual a nossa previsão de fazer. Qualquer cidadão pode entrar na página da Prefeitura, aquele www.bondespacho.mg.gov.br, e logo assim à direita, o terceiro item é cirurgias. Você clica ali e você vai ver todo tipo de cirurgia, quantos que vieram do ano passado, quantos que entraram em janeiro, quantos que entraram em fevereiro, quanto nós fizemos em janeiro, quanto nós fizemos em fevereiro, quanto falta fazer. É absolutamente transparente. Se você precisar de uma cirurgia, pode entrar lá e ver a pressa que aquela fila anda, a rapidez com que ela anda e quando é que você vai ter uma expectativa de ser operado. Também acredito que somos a primeira cidade no Brasil a fazer isso, JB. É uma fila pública para que todo mundo tome conhecimento do trabalho que nós estamos fazendo. E é um resultado espetacular. A regulação nossa tem feito um trabalho muito bom, a Secretaria de Saúde, e estamos zerando, exceto naqueles casos que eu te disse que tem dificuldades particulares, né? Então, essa é uma conquista grande. Cateterismo era outro problema que eu já mencionei aqui, está solucionado, estamos com contrato assinado, já contratamos 65 cateterismos e vamos fazer 2 por dia até terminar. Então, vai dar mais ou menos pouco mais de um mês, porque sábado e domingo não se faz, né? Então, dá até abril, acho que 4 de abril, se não me engano, nós terminamos o cateterismo, está tudo em dia. Então, na saúde tem tido esses avanços espetaculares. Também na educação, ontem nós demos posse a 61 professoras novas, acho que tinha um professor, 60 mulheres e um homem, se não me engano, mas de qualquer forma, 60 profissionais do magistério, que já começaram hoje. É uma turma muito boa, foi muito bem aprovada no concurso, foi muito bem aprovada no curso de formação. Então, nós vamos também dar um reforço na educação. Aumentamos o número de salas de aulas e, até o final do ano, vamos aumentar mais ainda. Grande conquista, né? Para a nossa educação e para a nossa saúde. E, no geral, nós admitimos também, JB, ontem, mais 60 e poucos servidores, auditores, fiscais, etc., para nos ajudar a fiscalizar a cidade, por exemplo, o lixo na cidade, para rua sem passeio, lote sujo, né? Nós conseguimos mais 3 fiscais nesse concurso, então vai melhorar um pouco. Não é suficiente, nós queríamos 10 pelo menos, mas com 3 já vai dar uma pequena melhora. Então, acho que nós temos aí bastante coisa a comemorar, nós continuamos com as contas em dias, a despeito dessas dificuldades, e estamos já com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, um apoio muito forte lá da Andréia e a equipe dela, nos preparando para enfrentar o problema da capina de rua. Então, eu acredito que aí, no máximo em 30 dias, nós estamos com isso aí bem encaminhado. E outra grande notícia, JB, que o cidadão talvez ainda não saiba, que nós hoje estamos fazendo licenciamento ambiental em Bom Despacho. Antigamente, uma empresa, por exemplo, vai extrair areia ou vai extrair barro para fazer cerâmica, ela levava, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos para obter uma licença ambiental. Hoje, a Prefeitura expede essa licença em, às vezes, 3 semanas, 4 semanas. É um ganho muito grande para a cidade, né? Então, nós temos licenciado isso aí, a um preço um pouco mais barato do que o Estado fazia, com a rapidez enorme, é um grande benefício para a cidade também. Tem uma participação aqui ainda da Cleonice, que eu tenho que estar no WhatsApp, que ligou agora, passou a mensagem agora, sobre creches, por que está sendo só meio horário, prefeito? Perguntando aqui a Cleonice. Olha, não é só meio horário, não. Acontece o seguinte, creche é uma área que nós ainda temos problema. As crianças de 0 a 4 anos, vamos botar de 6 meses a 4 anos, nós ainda não temos vaga para todas. Falta aí atender mais ou menos 20% da demanda de Bom Despacho. Então, é uma área que nós temos problema. Acima dos 4 anos, nós não temos problema. Todas as crianças acima de 4 anos estão atingidas. Embora a lei ainda nos dê muitos anos até ser necessário atender todas as crianças, nós estamos bem avançados, com 80% do atendimento. Estamos construindo salas, já estamos lá na Cascalheira, tem várias salas em construção, fizemos salas adicionais no Iraída há pouco tempo, fizemos na Auxiliadora, já inauguramos agora as salas na Auxiliadora, estamos fazendo várias ampliações, mas ainda não vai resolver por enquanto, vai resolver só até o final do ano. Mas Bom Despacho tinha uma coisa curiosa, JB, é aquele raciocínio errado da administração, né?
Bom Despacho só aceitava matrícula de criança em creche se fosse horário integral. Quando eu descobri isso, eu fiquei até assustado. Sabe por quê? Muitas mães brigavam para botar o filho só meio horário. Uma mãe, por exemplo, que trabalha meio horário, tá certo? Ela queria deixar o filho um meio horário para ela trabalhar e ficar com a criança no outro meio horário. É bom para a creche, é bom para a mãe, é bom para a criança, excelente para a criança. A prefeitura não permitia. Quando eu descobri isso, conversei com o secretário de Educação e tudo, e nós chegamos à conclusão que isso aí era um absurdo. Se uma mãe quer deixar a criança meio horário, nós devemos não só deixar, como incentivar. Por quê? Se uma mãe deixa de manhã, já tem vaga para outra deixar à tarde. Então, onde nós atendíamos uma criança, nós passamos a atender duas. Então, o que acontece? Nós temos vaga, a maioria delas é para horário integral. Nossa preocupação é atender em horário integral, manhã e tarde. Mas se uma mãe chega e diz, olha, eu só preciso de manhã, ótimo, significa que à tarde sobrou uma vaga. Claro. Tá certo? Então, muitas vezes nós abrimos uma vaga por causa disso. Tinha uma vaga, a mãe ocupou uma parte, um expediente, ou de manhã ou à tarde, sobra o outro expediente. Então, para a mãe que só precisa de meio expediente, já ajuda bastante. Com isso, nós passamos a atender muito mais gente do que nós atendíamos antes, onde só aceitávamos horário integral. Então, é isso que acontece. Talvez a mãe tenha procurado e tenha ouvido alguém dizer, olha, tem uma vaga para tarde, ou então tem uma vaga para amanhã. É por causa disso. Porque tinha uma vaga e uma mãe usou só a metade, nós usamos a outra metade para quem quiser. Faltando 3 minutos aí para as 3, encerrando já a entrevista, mas eu acho que essa Helenice que está no Zap aqui já fez essa pergunta, se não me engano, a última. Aliás, foi a última também pergunta que foi feita, se não me engano, na última entrevista nossa aqui. Ela está fazendo a mesma pergunta, se não me engano. Você vai me dizer se está repetindo ou não. Eu sou Helenice, e você, prefeito, sabe me responder se lote comprado, financiado, ainda estando pagando, sou obrigado a pagar imposto desde já? Ou só depois que pagar tudo? Muito obrigado, Helenice. Mas eu já fiz essa pergunta, né? Helenice, é obrigado sim a pagar, tá certo? Lote, alguém tem que pagar o imposto do lote. Porque o imposto, ele é do lote, ele não é da pessoa, ele é do lote ou da casa, tá certo? Então, se existe um lote, aquele lote deve o imposto. Pode ser quem comprou, pode ser quem vendeu, pode ser quem mora nele, pode ser quem está ocupando, aí vai depender de vários casos, mas tem que pagar sim. Se você comprou, normalmente o proprietário que vendeu para você, ele passou para você essa obrigação. O que normalmente acontece nesses casos? Ele atualiza o IPTU até o dia da venda, é obrigação dele pagar, e uma vez que ele passou para você, ainda que você não tenha terminado de pagar, você passou a ser responsável pelo imposto. Então, o fato é, o imposto do lote ele é sempre devido. Quem vai pagar depende do acordo que você fez com o vendedor. O vendedor pode ter concordado com você de pagar o IPTU do lote enquanto você estiver pagando. Isso aí faz parte de um acordo entre você e o vendedor. Do ponto de vista da prefeitura, quem for o proprietário do lote, quem for o ocupante do lote, quem for o usuário do lote, quem tiver o domínio do lote, é obrigado a pagar. Ok, prefeito, nosso tempo já está esgotado. 1 minuto faltando para 6. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e uma boa tarde, então. JB, eu que agradeço, estou sempre à sua disposição, à disposição do seu ouvinte. Ele sabe fazer pergunta para apertar a agenda, né, JB? Mas é obrigação do prefeito responder, né? Estou sempre à disposição e fico muito feliz de poder estar aqui e responder. Eu sei que eu não agrado a todos, sei também que não é possível, né, fazer tudo que a cidade precisa, mas a nossa disposição é grande, o nosso esforço é grande, o nosso trabalho é grande, nós temos uma equipe muito grande, boa na prefeitura, dedicada a resolver problemas, temos os novos servidores aos quais demos boas-vindas ontem, vai nos ajudar a melhorar mais ainda a administração e, claro, temos cidadãos que colaboram muito, empresários que colaboram muito e quanto mais as pessoas colaborarem, melhor será nossa cidade, mais limpa, mais hospitaleira, mais agradável, mais amistosa. Muito obrigado, JB, muito obrigado, seu ouvinte, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Ok, nós aqui agradecendo a presença mais uma vez do prefeito Fernando Cabral. Ficamos por aqui também, voltando logo mais 17 horas, com o programa Tarde Sertaneja. Até lá. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. ZYL 217, Rádio Difusora Bom Despachense, 1540 kHz, falando do coração da cidade para todo o Centro-Oeste Mineiro. Rua Doutor José Gonçalves, 17, Sala 107, Centro.
Bom Despacho, Minas Gerais.